Dentro da disciplina de História, vou abordar um pouco sobre o regime militar, o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, os atos institucionais 1, 2, 3 e 4 e o que aconteceu de mais importante nestes períodos, finalizando com a Constituição de 1967. Após a derrubada do presidente João Goulart do poder em 1964, o regime militar, liderado pelo general Castelo Branco, perseguiu e prendeu estudantes, jornalistas e políticos ligados ao governo anterior, além de atacar em suas organizações. O Congresso Nacional, nesse cenário conturbado, com os poucos parlamentares que lhe haviam sobrado, pois a maioria já tinha sido cassada, elegeu como presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que no seu governo tomou medidas que mais tarde seriam chamadas de atos institucionais, entre outras emendas que ele também fez. O primeiro ato institucional foi instituído no dia 9 de abril de 1964, com poderes para demitir funcionários públicos, civis e militares também, leais ao antigo governo, cassações de mandatos de opositores do golpe por um período de 10 anos, prisões de opositores, eleições diretas para presidente, limitações da sociedade civil na vida política do país. O governo também não precisava necessariamente demitir os funcionários públicos, mas também podiam somente afastá-los, dizendo que eles seriam uma ameaça à paz nacional do Brasil. O segundo ato institucional foi instituído no dia 27 de outubro de 1965. Ele instituiu a eleição indireta para presidente da República, dissolveu todos os partidos políticos, legitimando apenas o MDB e a Arena, fazendo assim o bipartidarismo, e estabeleceu que o presidente poderia decretar estado de sítio por 180 dias sem consultar o Congresso Nacional, intervir nos estados e decretar o recesso no Congresso, demitir funcionários por incompatibilidade com o regime, baixar decretos, lei e atos complementares sobre assuntos de segurança nacional. O ato institucional número 3 foi instituído no dia 5 de fevereiro de 1966 e estabeleceu eleições indiretas para governadores. O presidente indicava os governadores e estes nomeavam os prefeitos das capitais. Após os 3 primeiros atos institucionais, os cidadãos pediram o direito de escolher seus governantes, fato que limitou ainda mais a cidadania do país. Com esse ato institucional, o governo teve ainda mais controle sobre a política da época. O ato institucional número 4 reabriu o Congresso para ser aprovada a nova Constituição de 24 de janeiro de 1967, que ampliava os poderes do presidente e restringia o direito de greve. Foram mantidos os poderes e aumentados do executivo, menos o direito de cassar mandatos e direitos políticos. Apenas os chefes militares de 4 estrelas poderiam ser escolhidos para presidir o país. Com seus poderes ampliados, o presidente decretou 2 leis repressivas, Lei de Imprensa e Lei de Segurança Nacional. A Lei de Imprensa foi um conjunto de dispositivos legais reunidos na Lei 5.250, em vigor desde 14 de março de 1967. Criada durante o regime militar, instalado no país após o movimento de 31 de março, a Lei de Imprensa tinha o objetivo de regular os vários aspectos ligados à imprensa em geral. Contudo, sempre competiram com ela, também legislando com força sobre a imprensa, diversos dispositivos constitucionais, atos institucionais e até a Lei de Segurança Nacional. No último ano de seu mandato, em 1967, o presidente ainda editou uma nova Lei de Segurança Nacional. Com o pretexto de defesa da soberania, essa lei se transformou em um poderoso instrumento de controle e vigilância política sobre todos os setores da sociedade civil. Severas punições foram estabelecidas aos transgressores da LSN, colocando as Forças Armadas como responsáveis por garantir a ordem interna ao país no contexto de ameaça comunista, especialmente durante a Guerra Fria. Partindo disso, a Lei de Segurança Nacional estipulava que todos eram responsáveis por garantir a segurança contra a guerra psicológica e revolucionária, promovida por inimigos internos e externos.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, ou Constituição de 1967, foi a sexta Constituição do Brasil e quinta de sua República, bem como sua segunda e última Constituição republicana de caráter autoritário. Elaborada sob supervisão dos militares no poder, esta carta legitimava o regime iniciado pelo chamado Golpe de 1964, abandonando sua fachada democrática e formalizando o regime militar. Talvez a mais repressiva de todas as constituições, ela desfazia boa parte dos preceitos democráticos da Constituição de 1946, servindo como pretexto para a ação do governo militar sobre a vida pública, concentrando poderes no executivo e autorizando a extinção de partidos políticos. Foi também suplementada por diversas emendas e decretos-lei.